Um abraço a você que é da família do SK Brasil, está mais uma vez aqui na nossa SK TV para mais um Por Trás das Traves desta terça-feira, aquele programa que a gente sempre traz alguém aqui que não está acostumado a falar no microfone na TV que você assiste aí, mas faz um trabalho espetacular por trás das traves para que tudo aconteça da melhor forma possível dentro do nosso esporte, dentro do nosso futebol. Eu já vou apresentar aqui a nossa convidada desta noite, mas antes queria falar sobre o Grupo LPM, nosso grande parceiro que é referência como integrador do segmento de tecnologia, oferecendo sempre um serviço de excelência tanto no setor privado quanto no público. Quer conhecer melhor o serviço da LPM? grupolpm.com.br. Falar também dessa revista aqui, ó, que você já está vendo, o nosso presidente Edmilson na capa, edição de número 1 da Empreenda Esportes, a revista que dá voz aos empreendedores, do esporte, aquela galera que faz a coisa acontecer fora dos campos e das quadras. Quer ver a segunda edição que já está na parte digital, já está lá online no empreendarevista.com.br, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma assistente social, já esteve aqui no SK Brasil e em outros grandes clubes brasileiros e vai contar um pouquinho sobre a sua história. Estou falando de Silvana Trevisan. Prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite da SK do Brasil. É um prazer estar aqui novamente, falar um pouquinho dessa trajetória do serviço social no futebol e dizer que eu estou muito contente. Eu espero que o nosso bate-bola seja bem descontraído e muito bom. Que legal, muito bom. Uma casa que você já conhece, né? Não sei se você já veio aqui no estúdio. No estúdio não é a Nunca primeira tinha vez. visto. Então, mas um espaço que você já conhece, muitas pessoas aqui que você já conviveu, né? Mas eu queria que antes de você chegar até aqui o SK Brasil, onde você esteve, contasse um pouquinho do começo dessa história, como começou a ser assistente social, por que começou. Conta um pouquinho sobre a sua carreira para quem não te conhece. Olha, minha trajetória é interessante. Começou em 1998, eu era aluna ainda. 98? Eu era aluna de serviço social e a Copa do Mundo, e o Ronaldo passou mal, e aquilo deixou eu e minha amiga Regiane, que hoje está no Corinthians, intrigadas, né? Poxa vida, como é que esse estresse, né? Como é que chega esse relato e tantas cobranças de todos os lados, da imprensa, do povo brasileiro. E começamos a pensar, poxa, como é que eles vivem, né, Se nesse questionaram, mundo? né? Se questionaram. Exatamente. Como é que eles chegam até o estrelato e como é que segura as pontas de tudo isso? Exatamente. E aí nós pensamos, vamos fazer o nosso TCC sobre a atuação do serviço social, a intervenção do serviço social nas categorias de base? E saiu a ideia e os professores não achavam que não era uma área... futebol, vocês são loucas. E nós falamos, não, vamos mandar bala. Aí uma das professoras aceitou fazer a nossa orientação do TCC, precisava fazer uma pesquisa, né, para o TCC, e aí o Juventus Futebol Clube, através de João Francisco Marçal, abriram-se as portas, né, para nós, ambos. E nós fizemos a pesquisa lá e eu já fiquei atuando lá. E não era comum, né? Não né? tinha. Em São Paulo não tinha, eu fui a primeira. Tinha. Isso foi no ano de 99 e 2000. E aí, o que acabou acontecendo? O João Francisco Marçal foi para o Corinthians e me levou em seguida, né? Porque até então estava só como nos Juventus observando como é que era o cotidiano desses meninos para comprovar se a ideia de defender o nosso TCC, de escrever sobre o assunto, era realmente real ou era só coisas da nossa cabeça. Sim. E o que a gente identificou que realmente... que no futebol hoje está muito mais, vamos dizer, bem administrado em relação à proteção integral da criança e adolescente. Mas naquela época a gente pegava muitos jogadores ainda da base, fora da escola, matriculados, mas não frequentavam, né? E aí, depois que eu saí do Corinthians, eu fui uma fase... Fiquei lá quase 2 anos, saí, fui para a saúde mental e depois eu fui para o Santos Futebol Clube, fiquei lá 7 anos, foi para mim um grande aprendizado também. Foi onde você ficou mais tempo? Foi, que eu fiquei nas categorias de base e no profissional em 2010 eu comecei lá. E foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha trabalhado com atletas profissionais, foi a primeira vez. E isso me deu assim uma bagagem muito interessante, porque o adolescente que eu trabalhava na base, ele refletia, e o atleta profissional refletia muitas coisas que aconteciam na base também, que ele já trazia no seu contexto algumas coisas e que não foram trabalhadas porque não tinham profissionais como tem hoje. Tem psicologia, tem o serviço social.
esse olhar mais humano, né, da criança e adolescente que sonha em se tornar um atleta profissional de futebol. E a gente está falando de ontem, né? Porque 2010 foi ontem, não faz muito tempo. Não. Na linha do tempo do futebol, se você for ver, 2010 foi esses dias, né? O Neymar estava no Santos. Então, e depois que eu saí de lá, fui para o Instituto Neymar Júnior também, dei assessoria aqui para o SCA do Brasil, para a Fundação Edmilson, e hoje eu sou do Sindicato de Atletas de São Paulo. Eu atuo hoje no projeto Expressão Paulista, que é um projeto de atletas que precisam ser recolocados no mercado de trabalho, né? A gente vai ajudá-los com treinamentos. Nós temos um psicólogo também, que é o Luiz Manfrinati, que hoje vai fazer a palestra aqui sobre saúde mental. A gente faz um trabalho todo sistêmico. Tem preparador de goleiros. E a questão da intervenção do serviço social é muito importante também nesses casos de atletas que precisam ser recolocados no mercado de trabalho. E quem não sabe, onde fica o Sindicato dos Atletas? Na Rua do Bosque, 1900, Barra Funda. Na Barra Funda. Exatamente, Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo. Show de bola. Aqui no SCA você começou tudo, né? Aqui no SCA eu fui chamada, né? Eu até brinco com o Edmilson que se fosse mais próximo da minha casa, eu estaria aqui com vocês até hoje. Mas eu levei 2h30 para chegar até aqui, que eu moro em São Caetano. Nossa! Mas no início foi muito legal, porque as primeiras peneiras, eu fui falando como é que a gente poderia fazer uma peneira mais humanizada, com documentos de forma mais criteriosa, autorizações dos pais, para que a gente não pegasse muitos casos de meninos que às vezes vêm com outras pessoas que às vezes nem os pais sabem o que o menino veio fazer aqui na avaliação, né? E isso é muito vulnerável, deixa o menino muito vulnerável. Então, a gente começou com as avaliações, aí depois eu fiz uma anamnese social, fiz todo o levantamento para o SCA, como é que era o perfil socioeconômico de cada atleta que eles tinham selecionado, orientei sobre a escola, fui na escola fazer a primeira apresentação do SCA, da importância desse vínculo da educação com o futebol, que não dá para a gente desagregar, que é um direito fundamental, né? Assim como o esporte mas a educação está em primeiro lugar. Eu sempre falei isso para o Edmilson, Edmilson, o futebol é importante, mas a educação está em primeiro lugar. Às vezes as pessoas falam assim, alternativa B. Aí eu falo, não existe, a alternativa B é o futebol, o A é a educação, vem em primeiro lugar, né? E é o papel de vocês, né? A gente recebeu aqui a Viviane, que hoje é assistente social aqui do SCA. E ela falou assim de uma forma que pareceu que vocês são a mãezona assim, de todo mundo, né? Porque vocês estão aqui para proteger o atleta, né? É uma proteção a eles, né? Eu falo assim, essa relação de mãezona, a gente precisa desconstruir um pouco. Nós temos que... Então pode ficar à vontade para falar desconstruir, porque, na verdade, não é mãe só que cuida. Se a gente pensar na Constituição Federal, no artigo 227, a responsabilidade da criança e do adolescente no desenvolvimento natural e para o desenvolvimento humano é a responsabilidade de todos nós. É da família, é do Estado e de toda a sociedade. Qualquer situação que a gente identifica que está violando os direitos da criança e do adolescente, a gente precisa intervir. O nosso papel é exatamente esse. Alguma coisa que muitas vezes a gente está tão acostumado a ver violações de direito, as pessoas acham que não tem que ter esse compromisso, é só do serviço social quando está numa equipe. Não é. A proteção integral da criança e do adolescente é a responsabilidade de todos, desde o porteiro, do presidente em especial, né, que principalmente do Edmilson, como eu sempre falei para ele, Edmilson, você tem um nome que está aí no Brasil e no mundo, e a gente tem que trazer essa proposta de proteção integral bem firme, né? Uhum. E todos aqui têm que saber qual é o papel deles em relação à proteção integral. Qual é o papel da criança e adolescente que vem em busca desse sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Ela pode se tornar um atleta profissional de futebol sem prejuízos no seu desenvolvimento humano. Então, o serviço social não é a mãezona que aparece, a assistente social não é a mãezona que aparece, mas é aquela pessoa que tem um compromisso ético com a criança e adolescente. Show de bola. E aproveitando que você já tocou nesse assunto, a pessoa que está lá fora assistindo a gente, como é que intervém se perceber que está tendo direitos violados numa criança ou um adolescente lá fora? Vai procurar quem? Lá fora você fala depois fora do clube aqui, na vida cotidiana. É muito relativo. Por exemplo, uma criança que está sendo abusada sexualmente, normalmente isso aparece na escola. Na escola é muito comum isso. Às vezes leva uma palestra lá sobre abuso sexual e a criança acaba falando para a professora tem que contatar quem? O conselho tutelar. E a criança
pode avisar, falar com um vizinho, com alguém que possa ajudá-lo, um adulto que possa ajudá-lo. Nunca com o violador. Olha, eu vou te denunciar, por exemplo, que normalmente a pessoa que viola, a pessoa que comete a violência, ela sempre põe medo, né, na criança e no adolescente. Então, a gente sempre fala assim, olha, quando você tiver alguém, um adulto próximo que possa te ajudar, confia nele, vai até o Conselho Tutelar fazer qualquer tipo de denúncia relacionada à violação de direitos. Certo. Quando você esteve no Santos e aí você foi para o profissional, qual que foi a diferença que você sentiu? Você já falou que no profissional, às vezes, eles trazem as coisas, os problemas da base, né? Mas qual que foi a diferença de mentalidade que você sentiu entre um jogador da base e um profissional nessa questão de vocês? É interessante porque o da base, ele sonha em estar lá no profissional. Então, ele cria, e o adolescente é um pouco mais difícil de trabalhar, porque tem uma ansiedade, ele tem uma energia, e que ele acaba até se perdendo um pouco de querer se espelhar muitas vezes, um exemplo no Neymar. Né? O Neymar é um ídolo de todos nós. Eu peguei exatamente na geração moicano, aquela geração, nossa, que eu falava, meu Deus, como é que eu dou conta de tudo isso? Todos os meninos vinham querer a identidade do Neymar, eles buscavam a identidade do Neymar, o cabelo, né? Tudo, e a gente sabe que nem todos chegam a esse pódio, a gente tem que ter essa consciência. Pouquíssimos, Chico. Pouquíssimos. E aí a gente via os atletas profissionais, assim, felizes por estarem naquela situação, mas ao mesmo tempo ele sabia que o compromisso e a cobrança era maior do que de um menino da base. Mesmo estando no Santos Futebol Clube, a gente sabia, os meninos das categorias de base eram cobrados? Eram sim. Mas quando você chega no profissional de um Santos Futebol Clube, onde já passou Pelé, Lima, Edu, Pepe, você olha e fala assim, não, meu compromisso é maior ainda. Eu até brincava com eles, que eu falava assim, essa camisa não pode ser um peso, tem que ser um orgulho de você chegar até aqui. Né? Mas a gente sabe que a vida dos atletas das categorias de base, assim como do profissional, eles também vêm de um contexto que a gente precisa ter um olhar mais humano. O que ele passou, por exemplo, um atleta profissional sempre perguntava o que você passou nas categorias de base que te incomodava muito. E eles falavam, né? Um exemplo, as famílias, tanto das categorias de base quanto do profissional, precisa ser trabalhada, precisa ser acolhida. Um atleta, quando ele vem para o clube, muitas vezes, ele traz o pai ou a mãe, ou a esposa e os filhos. E como acolher essas pessoas que não são daquele município, não são daquele estado? Como é que a gente faz esse acolhimento, orientação sobre escola, sobre os hospitais? Como é que ela vai, assim, usufruir e entender como é que funciona o capital social daquele município que o marido, e daquele estado que o marido foi trabalhar? Sim. Né? E como lidar também os filhos, que eu já tive problemas, que o pai era ídolo. E ele na escola era cobrado quando o pai não ia bem no jogo. Então, Nossa, são situações verdade. que as pessoas não entendem, que falam assim, nossa, eu não acredito que aparece tudo isso. E aparece, é o dia a dia mesmo, né, de um atleta que é renomado, de um atleta que todo dia passa na televisão, que entra na casa do pobre, do rico, do negro, do branco, que entra na nossa casa de alguma forma. E que nem sempre ele está bem, nem sempre ele vai conseguir render, mas ele vai ser cobrado por isso. Não, inclusive, corriqueiramente, a gente vê até familiares sendo ameaçados na internet. Né? Exatamente. Você vê quantas situações vulneráveis e violentas que um atleta sofre, desde as categorias de base e também no profissional. Você acha que age certo um atleta que sai do Brasil por conta desse tipo de ameaça? Olha, eu sou contra todo e qualquer tipo de violência. Mas, se o atleta perceber, porque às vezes o que passa na TV não tem a intensidade que talvez o atleta saiba e a família saiba. Então, eu acho que nesse caso, proteger a família, eu não acho errado ele sair, não. Não acho errado. Tá certo. Quais foram, na verdade, os maiores problemas que você já enfrentou dentro dos clubes, assim? Pode ser até nas categorias de base. Família. Família. A família normalmente precisa ser muito bem trabalhada. Às vezes a gente conversa, porque existe uma frase assim: eu não pressiono meu filho, ele está fazendo o que ele gosta, por isso que eu estou apostando nos sonhos dele. Mas, na verdade, a família acaba, de uma forma muito intensa, primeiro, protegendo demais e, às vezes, projetando o filho em categoria superior sem eles
estarem preparados. Então, tem muita cobrança. Olha, tá vendo? Você pode, com 17 anos, ir para o profissional já e mudar a vida de todo mundo. Não, você tem que se empenhar, você tem que dar o máximo, você tem que dar seu sangue. É uma pressão absurda, né? Não, porque eu mudei toda a minha vida para te acompanhar. Então, esse tipo de cotidiano da família, ela não percebe o quanto prejudica muitas vezes, e aquele menino ou menina que poderia render mais, acaba caindo muito de rendimento e é liberado. E outra situação também que eu orientava muitos pais, que eles não abandonassem a atividade laboral que eles desenvolviam. Falava assim, olha, continue no trabalho, você só vai sair do seu trabalho e parar de contribuir com o INSS e trazer e cumprir o seu papel social quando seu filho estiver muito rico. Meio rico não dá certo ainda, eu brincava. Precisa muito bem assinar um contrato que você sabe que vai ser também a sua aposentadoria, porque quando o atleta enriquece, a família enriquece também, mas precisa estar muito bem estruturado para isso acontecer. Não dá para largar o emprego para o menino que assina o contrato com 15 anos, e muitas vezes a gente identifica que os pais falam, não, ninguém mais vai trabalhar para administrar essa carreira. E nem sempre isso dá certo. Eu falo que essa troca de papéis sociais que acontece muito no futebol, que o menino de 16 anos já está sustentando a família, é extremamente errado. Essa inversão de papéis acaba prejudicando o atleta que ainda está em desenvolvimento, que assinou o primeiro contrato, que já tem a pressão do clube, já tem a pressão um pouco da torcida também, né? É melhor da parte dele lidar com a saudade da família do que com a pressão da família largar tudo de onde está e morar perto dele. Mas eu acho que família pressiona em qualquer situação. Hoje nós Até, temos... até longe. Quando eu iniciei, eu lembro de alguns jogadores que falavam assim, posso ligar para minha família o telefone da senhora? E aí eu marcava a hora para a família ir na farmácia ou no açougue que tinha um telefone fixo. Hoje não, hoje a internet está aí, chama. Facilitou, facilita, né? Por WhatsApp, e a família vai continuar falando a mesma coisa, perto ou longe. Eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse afastamento também da família. O quanto o alojamento também não é o lugar mais saudável que tem mentalmente para o atleta, porque ele precisa da família. O que a família precisa é ser trabalhada e pensar assim, olha, nós estamos do seu lado, independente de qualquer coisa, e você conseguir o resultado ou não, a família nunca pode desamparar. Esse é o papel da família. Olha, não deu certo como jogador de futebol, eu vou me tornar um analista de desempenho, eu vou me tornar um psicólogo do futebol, um treinador, um preparador físico. Tem milhões de possibilidades no meio do futebol sem ser um atleta. O que não pode é achar que ele é obrigado, muitas vezes, a atingir a ascensão social para proteger toda a família também. Quando esses papéis são invertidos, a gente vai identificando que o adolescente amadurece antes da hora. Uhum. E futuramente ele pode trazer alguns problemas emocionais quando ele está no auge da carreira, porque lá atrás deixaram um hiato, sabe? E isso é muito prejudicial. Eu falo que a criança e o adolescente, em qualquer modalidade esportiva, ela perde um pouco dessa liberdade da criança, a liberdade do adolescente. Por isso que eu respeito muito quando as pessoas falam assim, não dá para falar mal de jogador perto da Silvana. Eu falo, por favor, não. Porque quem sabe a trajetória desses meninos, do sub-11 até o profissional, tem que ter muito respeito. Porque eles abrem mão de toda a infância, de toda a adolescência e toda a juventude para trazer o espetáculo aí para as nossas casas. E coisas que fazem parte do desenvolvimento humano natural, né? Natural, e que eles não acabam não fazendo esse processo, né? Uma transição saudável. Não, se a gente parar e pensar, nas categorias de base, nós temos a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Pelé, o Certificado de Formador, tem que ter matrícula, frequência e aproveitamento. Ele tem que ir para a escola e tem que ir bem. Né? Tem que ir bem, porque não dá para você educar o atleta se a cidadania dele está sendo prejudicada através da educação. Então, precisa de ter um desenvolvimento muito específico para isso. Inclusive, da própria escola que o recebe, como o recebe. Um atleta que vai jogar fora do Brasil ou num campeonato, fica uma semana fora da escola, qual é o papel da coordenadora pedagógica, por exemplo, de ajudar esse menino a recuperar a matéria que foi perdida, porque ele
Ele é um atleta federado e ele tem esse direito de, como atleta federado, de participar dessas atividades fora, mas também, em compensação, ele é um adolescente que a lei o protege através do direito fundamental, que é a educação. Então, como fazer essa parceria e não ter conflitos? Não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que tem conflitos. Eu vou te falar, eu já peguei muitos conflitos. A escola meio que se vira. Olha, algumas escolas sim. Eu tive parceiras, coordenadoras pedagógicas e diretoras excelentes, que elas reconheciam que eles adoravam o esporte, que eles queriam, eles buscavam esse sonho. Que bom, né? E que acabava ajudando muito, mas não ajudando passando a mão na cabeça, não. Ó, o conteúdo é esse, vai ter aula de recuperação, se ele puder vir, vai ter um trabalho, eu vou dar trabalho também. Isso ajudava muito. Que nem no Santos Futebol Clube, nós tínhamos uma sala de estudos. Então, o que acontecia? O atleta, a gente sabia que ele, na semana posterior que ele chegava de algum torneio, algum campeonato, a gente já sabia que a sala ia estar cheia, porque eles tinham trabalho para fazer, tinha recuperação. Nós tínhamos 2 professoras, as professoras ajudavam eles a recuperar essa matéria perdida, a recuperação também de muitos atletas que tiravam notas vermelhas, a gente pegava o boletim de todos e fazia uma avaliação. Por que você foi mal em matemática esse mês? Porque eu não entendi a matéria. Por que você não veio procurar ajuda? Né? Então, a partir de agora, você tem uma semana para fazer a recuperação daquilo que você não entendeu. Quando a gente fala desse compromisso ético, político da nossa categoria, que é o serviço social, as assistentes sociais, é exatamente criar esses espaços de sustentabilidade, né, para que ele possa se reconhecer primeiro como cidadão. E a educação tem esse poder. Aí junta o serviço social, né, e os professores, o psicólogo do clube e as pessoas que estão envolvidas. Um exemplo que eu falo muito, a comissão técnica me ajudava muito. Quando eu falava assim, olha, teu atleta está faltando muito, não quer participar das atividades escolares, fizemos um planejamento de uma semana para ele recuperar a nota, ele não participou, a comissão técnica tem o papel de ajudar. Quando você tem uma comissão técnica assim, é muito legal, porque você vai conversar, ele não vai punir, porque a ideia não é a punição, então a gente tem que preparar a comissão técnica. Já é muita gente para punir, a sociedade já pune muito o adolescente. E quando ele vem em busca desse sonho, é muita cobrança. Se a comissão técnica tiver o olhar mais humanizado e não for preparada para lidar com essa situação, fica mais difícil também para a gente. Uhum. Muito mais difícil. Boa. A gente vai continuar o papo aqui, mas deixa eu dar alguns recados para vocês. Falar do Futebari Açaí, que é esse lanchinho aqui, ó. Esse aqui eu vou dar pra Silvana daqui a pouco, tá bom? E esse lanche aqui é novo, tá? Esse aqui é o Big Ska Brasil, que é o lanche do Ska, feito com muito carinho lá pelo Futebari Açaí. Já está disponível para você também aqui na lanchonete. Fica aqui no centro de Santana de Parnaíba, atrás ali do supermercado Paulistão. Você que conhece aqui a região, chega lá, traz seus amigos, faz um happy hour lá, traz a galera para tomar aquele suquinho, comer o seu lanchinho, assistir o seu time do coração, tá bom? O Big Ska, o Big Ska Brasil também, uma parte da venda dele vai ajudar a contribuir lá para a Fundação Edmilson, tá bom? Então se você for lá, experimente, e é gostoso, viu? Garanto para vocês que vocês vão gostar, muito bom. Eu vou deixar aqui para você, Silvana. Esse aqui é seu, tá bom? Ai, obrigada. Para depois do programa você pode ficar à vontade. Muito obrigada. Falar também da revista Giro Morumbi. Você tem um produto ou um serviço, precisa anunciar em algum lugar, e essa revista que circula na mão de milhares de paulistanos que precisam muitas vezes do seu serviço ou do seu produto e não sabem onde encontrar. Então apresente-se para eles. Giro Morumbi está aqui para te ajudar. @Giro Morumbi no Instagram, pode mandar um direct lá que o pessoal do comercial vai te atender com muito carinho, ou no site giromorumbi.com.br também, tá bom? Para você saber como é que faz para anunciar nessa revista aqui. Você estava falando agora há pouco dos psicólogos, né? E eu sei que tem alguns grandes clubes no Brasil que não disponibilizam para o time profissional, apenas para a categoria de base. É um erro, né? É uma falha, uma falha, né? Imensa. Eu sempre falo que eu não trabalho sem a psicologia do meu lado, porque algumas questões de cunho social a gente domina, mas comportamental não. A gente pode acolher, ouvir, né? Mas tem algumas coisas dentro desse contexto que é a psicologia que tem que intervir. Então, não dá para trabalhar com atletas das categorias de base e os atletas profissionais sem a psicologia. E muitos... tem variáveis que acontecem, tanto nas categorias de base como no profissional, que
mexe muito com o comportamental. Se a gente não tiver um apoio de um psicólogo, uma psicóloga, para intervir nesses casos, a gente pode simplesmente perder o atleta, tanto das categorias de base quanto do profissional. E hoje nós temos uma situação que a gente vai abordar hoje, daqui a pouquinho também na nossa palestra, falar sobre a questão do Setembro Amarelo, que é depressão, que acontece muito no esporte, que a gente está assistindo isso, e prevenir as questões também relacionadas aos casos de suicídios. Às vezes as pessoas estão tão deprimidas, e principalmente os atletas, que são normais como a gente, né? Não são diferentes. Eu sempre falo assim para o pessoal, olha, atrás de uma camisa, de número, de uma posição no campo, tem um ser humano. Tem um ser humano, exatamente. Que sofre como a gente. Né? Não interessa o quanto dinheiro ele tem na conta. Exatamente, as pessoas precisam desconstruir isso também. Não, o cara está rico e está tudo bem, não é assim. Exato. E a psicologia, ela ajuda muito, e ajuda também algumas coisas até comportamentais que a gente identifica na comissão técnica. Às vezes, uma palavra com a comissão técnica, alguma coisa que pode mudar no tratamento com o atleta, vai ajudar todo mundo. Porque eu fico, às vezes, um pouco indignada quando fala assim, eu sou treinador, eu sou preparador físico, eu sou psicólogo, eu sou tudo, eu sou assistente social. Eu olho e falo, nossa, como é que um profissional consegue absorver todas as profissões do mundo para dar conta de tudo isso? E não é assim, né? O psicólogo estuda, é uma ciência, o serviço social é uma atividade profissional, técnica, operativa, que a gente vai trabalhar nas questões que estão relacionadas à má distribuição de renda, que traz aí várias situações de cunho social. A questão social é o nosso foco do trabalho, né? Como é que a gente diminui e ajuda a diminuir os riscos que o capital tem trazido para a população desde 1500. Então, o serviço social tem que ter esse olhar mais sistêmico de como intervir em situações para que essa criança, esse adolescente, o adulto, o idoso, não tenha tantos prejuízos como a gente assiste no dia a dia. Eu falo para o pessoal, se a gente vê a história do Brasil, foi formado o povo brasileiro com inúmeras violências. E, às vezes, se naturaliza na nossa sociedade. Então, quando a gente está trabalhando com a criança e o adolescente e com o atleta profissional, a gente tem que ver que ele faz parte do contexto da sociedade brasileira, não é diferente. Sim. O dia que a gente começar a mudar esse olhar, a gente vai reconhecer que ele precisa ter respeito. A gente precisa ter muito respeito com os jogadores, tanto das categorias de base, como também do profissional. Boa. Você comentou agora há pouco sobre as comissões técnicas, né? A forma como lida com os atletas e tal. Já aconteceu alguma situação assim de você flagrar algum maltrato, entre aspas, e você chamou o treinador ou aquele profissional na chincha e falou, vem cá, não é bem assim? Já sim, eu já fiz isso e assim, até com... O que me incomodou foi a situação de xenofobia que eu identifiquei. Você estava no Nordeste, eu trouxe você para cá, você lá estava numa situação difícil, agora está tendo do bom e do melhor e não quer render por quê? Qual é a sua? Né? Então, não é assim que a gente vai construir uma relação, um vínculo forte com o adolescente ou com com o adulto, com a criança. Não é ofendendo e falando, olha, eu tirei você, vamos dizer assim, da miséria e trouxe para um patamar melhor, que vai levar ele para algum lugar, muito pelo contrário, vai machucar. Porque se isso me machucou e não foi comigo, imagine como isso machucou esse menino. E depois ele pediu desculpa para o menino, foi muito legal. Pelo menos porque eu falei isso, para ele, né? eu falei assim, poxa, você me contratou, né? Como é que eu posso fingir que eu não ouvi isso? Como é que eu posso admitir uma coisa dessa? Então, às vezes tem gente que fala assim, trabalhar com assistente social não é fácil. Eu falo, graças a Deus que não é fácil trabalhar com a gente. Porque se fosse fácil, seria alguma coisa errada. É verdade, verdade. E é papel de vocês também fiscalizar, fiscalizar que eu falo é uma forma de dizer, né? Alimentação, tudo tipo assim, o assistente social é meio que o ombudsman do clube, assim, a correção dúvida. ali. Exatamente, se a gente perceber que tem alguma coisa que está falhando, a gente precisa pontuar. Qualquer que seja aquilo, né? Não como uma profissional fiscalizadora. Eu acho que esse nome é muito forte. Né? A gente não tem preparação
técnica de determinadas coisas, como normas regulamentadoras, que é uma coisa de segurança do trabalho, e a gente falar, não, eu vou implementar isso. Não, a gente pode falar assim, olha, contrata um segurança do trabalho para que possa aplicar as normas regulamentadoras dentro dos alojamentos, dentro dos espaços que o atleta vai estar aqui. Isso é muito importante. E a alimentação também é um direito fundamental, né? A saúde é um direito fundamental, a assistência odontológica também. E isso não somos nós que inventamos. Eu falo muito, quando todos nós estivermos assim preparados para entender o papel da Constituição Federal para todos nós, não só para criança e para adolescente, para todos. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Pelé dentro do esporte, o certificado de clube formador, pode ter certeza que nós vamos ter uma harmonia e vamos ainda revelar muitos atletas, porque eu acredito que se a gente cuida do ser humano, o ser humano evolui. Ele vai ter força para se projetar. Com certeza. De quando você começou até aqui, muita coisa mudou. Não existia praticamente assistência social dentro do clube, agora já existe e muito bem implementada, como você já destacou aqui. Mas tudo na vida, dá para melhorar um pouquinho. Então você hoje, dentro do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol, você enxerga algum tipo de melhora dentro do clube? O que precisa melhorar para chegar perto do ideal? Eu falo que melhorou muito de quando eu comecei. E o sindicato tem um papel fundamental nisso também, porque ele acaba intervindo para melhorar a qualidade de vida do atleta. Isso começa dentro do clube, né? O clube é o local de trabalho, e todo trabalho precisa ter proteção, né? Todo trabalhador merece essa proteção que está na nossa Constituição, que está na CLT, ou está no contrato profissional que ele assinar. E eu falo que nós tivemos avanços, mas ainda nós temos que melhorar muito na questão dos alojamentos, que ainda me incomoda muito. Estrutura. A estrutura dos alojamentos. Eu sempre brinco, não precisa ser um hotel 5 estrelas, mas precisa estar adequado, ter ambiência adequada, estar dentro das normas regulamentadoras, para que não haja nenhum prejuízo para a vida do atleta, da criança, do adolescente que está dentro desse alojamento. Um exemplo que a gente deixa bem claro, que o atleta só pode ser alojado a partir dos 14 anos. Né? Abaixo disso, a gente nem considera atleta no Brasil, é o educando. É aquela criança e adolescente que está brincando no futebol ainda, mas de forma que os fundamentos tenham sentido para, caso ele queira continuar, ele tem esse conhecimento. Sim. Mas eu falo que essa questão e do alojamento que eu faço sempre grandes provocações com o pessoal que às vezes me chama, eu falo assim, olha, enquanto os alojamentos forem em qualquer lugar, a gente vai formar qualquer pessoa e nós estaremos simplesmente cometendo atos infracionais. E a gente tem que pensar assim, infracionais não, nós estamos cometendo atos com desacordo à lei. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento e para a própria marca do clube. O clube que deseja ter o certificado de clube formador, ele não pode ter esse tipo de violações. Boa. Bom, antes de finalizar aqui, deixa eu destacar mais dois parceirões nossos aqui do SCA Brasil. Falar da Monde Eletrodomésticos, que tem a air fryer mais linda e que prepara tudo sem óleo para você. Você que gosta de carne, peixe, frango, aquela picanha deliciosa, bem suculenta, banana assada, faz até bolo e pudim. Tudo é com a Mondial, porque Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E falar também sobre a plataforma Securicard. Se você não conhece, dá uma olhada. Com menos de R$ 2,70 ao dia, você e sua família toda, tem acesso aí ao maior programa de saúde do Brasil, que te dá até 80% de descontos em consultas e exames. E com essa mesma assinatura, você também tem acesso ao aplicativo que te dá cashback e desconto em mais de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil para você economizar. Quer saber melhor? Entre lá no Instagram, @seusecuricard, tá bom? Valeu, Securicard, muito obrigado também para Mondial Eletrodomésticos. Para finalizar, eu queria que a senhora Silvana desse um recado para a galera que está nos assistindo, nossos jogadores de todas as categorias de base aqui do SCA, que acompanha aí a SCA TV. Deixa um recadinho para eles, pode ficar à vontade. Eu acho que muitos já me conhecem, né? E eu bato muito na tecla
para eles sobre a questão da educação, que não desistem nunca da educação. É difícil chegar cansado e ir para a escola. É super difícil, eu reconheço, é um cansaço físico, mental, mas eles não podem abandonar a educação. Isso é fundamental para a vida deles, em todos os sentidos. Como eu falo, o jogador que também tem uma formação educacional melhor, ele produz melhor no campo também. Com certeza. E é mais fácil ele administrar a carreira. Isso é muito importante. E eu queria também falar da importância da Viviane também nesse processo aqui de formação de atletas, que às vezes a gente se sente o tempo inteiro que às vezes a gente está enxugando gelo, né? Porque lidar com o ser humano em desenvolvimento é complicado, assim, principalmente com o adolescente. Mas que ela está fazendo um papel interessante, que eu desejo que ela consiga também convencer cada vez mais, sensibilizar e conscientizar a importância da educação na vida deles. Isso é fundamental. Boa, obrigado. Obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente. Boa palestra lá também que você vai participar, né? Vou estar com meu amigo Luiz Manfrinati, do Sindicato de Atletas, falar que estou muito contente com o convite, contente pelo que eu vi aqui no SCAR, que mudou muita coisa e mudou para melhor. Eu desejo essa prosperidade. Eu sempre falei isso para o Edmilson, falei, vamos devagar, nós tivemos a pandemia impediu muitas coisas de realizar, mas agora deslanchar e pensar onde a gente quer chegar, né? O céu é o limite. É isso. É isso. Obrigado. Obrigada a vocês. E obrigado a você também que esteve com a gente aqui em mais um Por Trás das Traves desta terça-feira. Se não curtiu, já deixa aqui a sua curtida, tá bom? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixa aqui seu comentário também, pode ficar à vontade para falar sobre o programa, tá bom? A gente volta na próxima semana. Tchau!